seria a felicidade, o soberano bem, aquilo que busca a humanidade sobre a face da Terra? Pensadores falaram sobre o tema. Alguns deixaram-nos aquilo que para eles representava um método, os caminhos para a felicidade. Os filmes também debruçaram sobre o assunto. Mas e você? Já se imaginou vivendo em uma sociedade onde todas as pessoas são felizes? Melhor, uma sociedade onde a felicidade é uma regra e estar infeliz significa uma ruptura às leis? Bem, é sobre isso que vamos falar hoje no quadro Análise e Opinião. Aristóteles, em sua obra A Ética Nicômaco, logo no primeiro livro ele diz: toda arte, toda investigação e igualmente toda ação e projeto previamente deliberado parecem objetivar algum bem, um bem maior. E Aldous Huxley, na sua distopia Admirável Mundo Novo, apresenta-nos um mundo onde esses bens, o bem maior foi alcançado, pois existe estabilidade naquela sociedade e as pessoas são felizes. Mas qual o preço desta felicidade? Vamos analisar a partir da obra Admirável Mundo Novo. A obra foi publicada no ano de 1932 e se passa em um futuro 600 anos após a Revolução do Fordismo. A sociedade ela é uma sociedade distópica e, como sociedade distópica, apresenta um governo totalitarista que exerce todo o controle sobre os cidadãos. E esse controle dá-se de uma maneira diferente de outras sociedades, pois o controle é exercido a partir da felicidade. As pessoas estão felizes e, por essa razão, elas são condicionadas a permanecerem nos seus devidos lugares. E como está dividida essa sociedade? Bem, administrativamente, ela se encontra dividida em 10 setores e, socialmente, ela está dividida em 5 setores que são alfa, beta, gama, delta e y. Esses setores, eles representam não apenas a condição social dos seres, mas representam também a condição física e a condição cognitiva dessas pessoas. E como isso ocorre? Bem, o modelo vivíparo a qual estamos habituados no Admirável Mundo, ele não existe. Essa é a primeira coisa que mostra-nos o quanto essa sociedade ela é opressora, ela é uma sociedade repressiva. Para evitar que crie vínculos entre elas, as pessoas não podem ter amigos, as pessoas não podem criar laços de amizade. E, automaticamente, essas sociedades elas são concebidas, já que não pode haver o processo natural de gestação, elas são concebidas em incubadoras. E nestas incubadoras há a divisão das castas, pois a criança que é denominada, que vai exercer, que vai fazer parte das castas inferiores, elas recebem uma quantidade menor de oxigênio e uma quantidade menor de nutriente. Isso provoca uma alteração na estrutura óssea e na capacidade cognitiva. Então, as castas delta e y, elas são castas com uma capacidade cognitiva menor e com um porte físico menor. Então, desta maneira está dividida a sociedade Mundo Novo e assim acontece o controle. Outra forma que a sociedade exerce o controle sobre os seus cidadãos é através da hipnose, pois ainda quando bebês, as crianças são postas em um processo de hipnose durante o sono para que elas conheçam as verdades que elas vão ter que propagar no futuro, para que elas possam se sentir felizes com a condição a qual elas estão habituadas, onde elas estão colocadas. Existe outro método que eles, no caso o livro traz uma relação com a casta delta, onde os bebês são colocados diante de livros e diante de flores. À medida que os bebês se direcionam até aqueles objetos, os livros e as flores, e tocam naqueles objetos, uma sirene com um barulho bem alto é acionado, também choques, para que a criança fique com medo daquele produto e no futuro ela não venha fazer uso daquilo. Os livros, porque pode descondicionar o ser. E as flores, porque não representam nenhum valor econômico para aquela sociedade. Então, ok, este é o Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. Uma outra relação é a relação entre o mundo novo e o mundo primitivo, pois existe um mundo primitivo, onde as pessoas vivem da maneira a qual nós vivemos, podemos dizer assim. No mundo primitivo,
nas reservas primitivas, elas funcionam como um parque temático, onde as pessoas que têm coragem, porque lembremos, é uma sociedade primitiva, segundo o livro, servem como visita para que as pessoas vão visitar e vão conhecer aquele setor. E Bernard e Lenina fazem, são dois personagens, eles resolvem fazer uma visita ao mundo primitivo e neste ambiente eles conhecem o John. Eu quero trazer algumas coisas que eu achei interessante na abordagem do livro. Primeiro, a reação da Lenina ao chegar no mundo primitivo, pois ela se depara com uma sociedade onde o lixo está exposto nas ruas, onde não há esgoto tratado, o esgoto está a céu aberto, onde há animais mortos próximos às residências. Também existe, ela se incomoda bastante com a condição das pessoas idosas, pois no Admirável Mundo as pessoas não apresentam os sinais da velhice. E lá ela se depara com uma pessoa com rugas e etc. Achei muito interessante essa parte, porque a gente pode fazer uma análise tanto para as nossas comunidades, o olhar que às vezes os nossos governantes não dão para as comunidades. No Brasil a gente tem isso em vários lugares. E também o olhar para a sabedoria popular, para a sabedoria dos mais velhos, que às vezes o mundo não valoriza. Igualmente, outra reação que ela tem também é diante da cultura daquele povo, pois ela é estranha e ela acha aquilo um incômodo, não muito diferente da nossa sociedade atual, onde as pessoas julgam e condenam a cultura do outro. Então, esses são fatores muito interessantes quando eles estão na aldeia dos primitivos. E lá, como eu disse, eles encontram, Bernard e Lenina encontram o primitivo John e sua mãe, Linda. John é filho de pais do Mundo Novo que, por alguma razão, fizeram uma visita semelhante àquela que Bernard e Lenina estavam fazendo, e a mãe se perdeu, Linda se perdeu e ficou naquela comunidade. Porém, Linda estava grávida. Lembre-se, é algo que no Mundo Novo não é comum ou que não acontece. E ela deu luz àquela criança, não sabia como cuidar do bebê, pois no processo Mundo Novo, e seguindo o livro, ele faz essa abordagem, a questão da esteira de produção, onde cada um exerce sua função, mas não sabe o todo. Linda não sabia cuidar do filho porque ela foi treinada somente para exercer aquela função X e ela precisou aprender tudo do zero. Bernard, que se encontrava ameaçado no Mundo Novo, viu na oportunidade, diante do John e da Linda, de levá-los ao Mundo Novo e assim reconquistar seu espaço, tornar-se famoso, pois se as pessoas pagavam para ir visitar as aldeias, imaginem tendo um primitivo dentro da própria sociedade, o quanto que aquilo tornava grande. Então ele cuidou, logo tomou as providências e conseguiu levar o primitivo John e sua mãe ao Mundo Novo. Deixarei na descrição um link para que você possa ir até uma resenha que está mais aprofundada sobre o tema, sobre essa relação do livro e Admirável Mundo Novo com a Ética Nicômaco de Aristóteles. Então você pode ir lá. Aproveita que vai estar no link e se inscreva em nosso canal se não é inscrito, acione o sino para receber notificações sempre que um novo vídeo for postado. Continuando, a parte que eu quero para encerrar é uma abordagem diante de um diálogo que ocorre entre o administrador Mustafar, administrador daquele setor administrativo que passa-se em Londres, e o primitivo John, onde eles falam da arte. Lembre, logo no começo, quando eu falo que Aristóteles diz que toda arte, toda investigação e toda ação previamente deliberada parecem objetivar um bem maior. E Mustafar fala dessa relação, a relação de toda a condição de arte. Questionado pelo primitivo John, que pergunta por que Mustafar, ele descobre que Mustafar tem uma biblioteca, e por que ele não torna aqueles livros públicos para mais pessoas. E ele fala que a arte oferece um perigo para aquela sociedade, pois a arte pode descondicionar as pessoas. O medo que ele tem é que as pessoas, ao ter acesso aos livros, percebam que não é a felicidade soberano bem. E essa frase, para mim, ela é muito interessante, onde ele vai fazer uma abordagem, eu quero até trazer para vocês a frase. Ele diz, não é a felicidade soberano bem, e sim uma certa insatisfação, um certo refinamento da consciência, uma aplicação do saber. Tem tudo a ver com aquilo que Aristóteles coloca em sua Ética Nicômaco, a qual eu convido para que vocês conheçam mais. Com esta frase eu encerro, deixando um abraço para todos e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Um grande abraço.